tema da nossa mensagem hoje é imperfeito juízo. Todos nós lutamos hoje para ter a mente saudável, equilibrada. Nós sabemos que o equilíbrio ele é um sinal de saúde. Então nós precisamos estar em perfeita saúde, em perfeita paz, em perfeita harmonia, em perfeita tranquilidade. E claro que tudo isso começa no espírito, na mente, para depois ir para o corpo. Do espírito para a mente, da mente para o corpo. E essas coisas estão correlacionadas. Todo desequilíbrio, seja emocional, sentimental, na saúde, financeiro, todo desequilíbrio psicológico, todo desequilíbrio no casamento, toda prisão, seja num vício, toda mudança drástica de comportamento, você tem que ficar atento. Nós sabemos que o coração do homem é mau, desde a sua infância, Deus disse isso lá na Torre de Babel. A Bíblia diz que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, quando ela nos atrai e seduz, mas nós sabemos que todas essas coisas, elas podem ter a influência de demônios. Quando nós pecamos, a culpa não é só dos demônios. Quando Eva pecou, Adão, e por causa ali da influência também da serpente, Deus deu punições diferenciadas para os três, porque cada um tinha sua parcela de culpa. Mas nós não podemos ignorar a influência de demônios. É um grande problema hoje da atualidade, é o extremismo. Algumas pessoas são extremamente coloca tudo como se fosse demônio, e aí querem esquecer a escolha humana, e com isso transferem a culpa dos humanos toda para os demônios, como se os humanos fossem bonzinhos e os demônios maus. O outro extremo é que não apresenta o demônio também como potencializador de certas maldades, e aí condenam totalmente o homem e esquece essa influência de demônios. E aí, com isso é mais perigoso ainda. Porque se de um lado nós achamos que tudo demônio é errado, mas pelo menos entramos num estado de alerta. E do outro lado nós temos, por exemplo, um estado em que as pessoas acham que nada é demônio e aí deixam, abre a guarda e permite a atuação deles. Então nós vamos ver uma situação aqui em que os demônios atuaram. E é importante você observar essa pregação e compartilhar, porque ela pode estar acontecendo na sua vida. Pode estar acontecendo na sua história, pode estar acontecendo na sua empresa. Pode estar acontecendo na sua família, no seu corpo, na sua mente. E nós vamos ver agora em Marcos 5, 1 e 20, diz: o endemoniado gadareno. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo-lhe do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles.
E Jesus lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000, e afogou-se no mar, e os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Grave essa palavra, em perfeito juízo. Esse homem, ele tinha uma característica perigosíssima. Ele era agressivo, muito forte. Ele era capaz de quebrar cadeias de ferro. Ele vivia nu. Ele vivia em cemitérios. E ele era um homem que tinha perdido, se não 100%, mas quase 100% da sua consciência. E aqui o texto faz uma alusão a imperfeito juízo, porque esse homem agia como louco. E o interessante observar isso, que é para que você observe à sua volta essas características. Nos seus amigos, nos seus colegas, nos seus familiares, nos lugares onde você visita, nos partidos políticos que você vota. Porque se você encontrar essas características, você deve se afastar desse ambiente. Lembro que na minha jornada espiritual, quando eu estava tentando o caminho da santificação, tentando me afastar do pecado, eu lembro que eu tentava fugir. Uma das coisas que Satanás mais vai tentar você com prostituição. Eu lembro que eu ia tentando me afastar, e um certo ambiente eu ia visitar uma certa empresa. Naquela certa empresa tinha uma mulher e algumas mulheres, e quando eu estava nessa empresa, meu comportamento mudava um pouco. Eu não caía em pecado, mas eu me sentia perturbado. Naquele ambiente eu não entendia. Ia para várias empresas, eu não tinha problema, mas quando eu estava naquele meio, eu me sentia alterado. As influências ali eram muito más. Passado algum tempo, soube de expulsão de demônios em uma pessoa daquela empresa, e observando o comportamento das pessoas, tinham várias coisas que eram contrárias à palavra de Deus. Lembro-me que uma vez, há muitos anos atrás, eu, fraco na fé, comecei a tomar um vinho. A desculpa era que era bom coração. Daqui a pouco eu estava tomando bastante e não conseguia mais parar de beber. Mas eu lembro que o início foi meio complicado, porque eu bebi um dia, mais uma certa pessoa, e quando viajei para outro estado, lá eu encontrei outras pessoas, e lá eu bebi bastante. E daí eu quase não consigo parar de beber. E aquelas pessoas que estavam ali naquela empresa, elas eram muito carregadas. Louvo a Deus, porque eu nunca entrei no mundo das drogas, nunca usei drogas. Mas naquela empresa tinha pessoas que usavam. Pessoas afundadas na prostituição, pessoas afundadas nas drogas, pessoas afundadas no álcool, na malícia, no roubo. Empresas têm muito isso. Eu era obrigado a conviver com essas pessoas, mesmo procurando viver com honestidade. Mas lembro que eu saí daquela empresa com muita vontade de beber. Não conseguia parar de beber. E às vezes eu tentava e não conseguia. Toda noite eu tinha que beber um pouco. E foi um drama muito da minha vida, porque a convivência com essas pessoas, elas mudaram. E a influência ali era muito pesada. Toda vez que você vê uma alteração de comportamento, toda vez que você vê um ambiente pesado, você deve se afastar dessas pessoas e desse ambiente. Ore a Deus antes de ir para a empresa, para Deus preparar um emprego. Ore a Deus quando for escolher uma casa para morar. Ore a Deus quando você for namorar alguém, casar. Ore a Deus para que Deus oriente você para votar num partido político, pelo menos mais próximo de Deus.
Talvez você não encontre um 100% de Deus, eu acho que não vai encontrar, mas pelo menos os que se aproximam mais dos princípios ligados a Deus. Porque nessas situações, quando nós nos envolvemos com pessoas, instituições, associações, coisas que têm muita influência demoníaca, nós saímos marcados desses ambientes. E esse homem aqui, tinha um comportamento muito estranho. E talvez você esteja convivendo com pessoas que não estão nesse nível, mas já emitem alguns sinais. Eu estou falando muito sobre a questão de demônios esses dias. E é muito importante que você olhe para a pessoa que você está gostando agora. Se ele é agressivo com gatos, se ele é agressivo com crianças, se ele é mau para os pais, se ele é mau para os filhos. Se ele te traz, se ela te traz, se ele tem vários namorados, se eles gostam de pornografia. Se são pessoas que apoiam movimentos errados, você tem que se afastar dessas pessoas, dessas coisas, desses movimentos. E esse homem tinha algumas características interessantes, que era agressividade. Tome cuidado e conviver com pessoas agressivas. Nós não estamos falando da legítima defesa. Se alguém vai matar o seu filho, você tem todo o direito de fazer tudo o que você puder para defender o seu filho, sua esposa, uma criança, seus pais, sua empresa. Não estamos falando disso. A Bíblia diz que os covardes também não pertencem a Deus. Não estamos falando de covardia, nós estamos falando de pessoas que têm o dolo, a malícia, a maldade de destruir pessoas. As pessoas que querem roubar outras, é as pessoas que querem assaltar, é as pessoas que estão ligadas ao tráfico, à prostituição, à idolatria, são pessoas afundadas em coisas ruins. E a convivência com essas pessoas vai te trazer danos, porque parte dessas coisas ruins vão te acompanhar. E esse homem, ele está numa situação muito difícil, porque ele tem essa agressividade, ele tem a nudez. Certa vez eu vi um vídeo de pessoas fazendo manifestações e tirando a roupa. E fazendo cenas obscenas, inclusive pegando cruzes, né? E colocando em partes íntimas. E são a favor de coisas erradas. Geralmente essas pessoas, elas estão associadas a alguma coisa que Deus não gosta. A idolatria, a blasfêmia, a desonra aos pais, ao adultério, a promiscuidade. E toda vez que você vê uma coisa assim, você está diante de sinais de forças demoníacas. E às vezes você está convidando forças demoníacas para vir para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família. Quando você liga a televisão, uma novela que fala de adultério, e coloca o adultério como amor, como uma coisa bonita, você está atraindo demônios para os seus filhos, para os seus casamentos, para a sua casa. Esses dias eu fui no interior, na casa de uma senhora muito simples, muito humilde, e uma senhora de idade. Eu fiquei surpreso quando ela disse: olha, eu estou assistindo agora novelas bíblicas, porque eu assisti a outras redes de televisão aí que destrói a família. E eu vi, meu Deus do céu, porque o bom mesmo é você ler a Bíblia, porque às vezes até a novela bíblica é estranha, mas nós vemos que a influência boa de uma coisa que tem um mínimo de bem ali, transformando famílias no interior do Nordeste. Mas quando você vê pessoas associadas a novelas, a filmes, a séries, o que ela assiste, os vídeos que ela vê, cuidado, são sinais da presença demoníaca. Nudez, promiscuidade, liberdades sexuais, sexualidade que é diferente daquela que a Bíblia prega. Sadomasoquismo, esse homem se cortava. Então nós vemos que fantasias sexuais têm presenças demoníacas, a maioria. A maioria está ligada a alguma coisa que contraria a palavra de Deus, é se cortar, fazer o outro sofrer, humilhar o próximo, promiscuidade, orgias, coisas geralmente contrárias à palavra de Deus.
tem demônios envolvidos. E esse homem vivia isolado socialmente, ele era estranho, ele era gótico, ele era esquisito, e ele vivia numa situação muito difícil. Veja que essas coisas só se manifestam na presença de Deus, e Jesus marcou, claro, esse encontro para que Jesus pudesse revelar a natureza demoníaca na vida das pessoas, para que hoje nós pudéssemos alertar você. Esses demônios se manifestam, e Jesus pergunta o nome dele, e ele diz que é uma legião, e a legião ali era muitos demônios, 2.000, 3.000, mais. E Jesus permite que os demônios entrem nos porcos, para Jesus mostrar também o que os demônios são capazes de fazer. Se eles tiverem autoridade, ele entra nos porcos, eles matam os porcos, 2.000 porcos. Ele ia matar aquele homem. É claro que um homem, criação de Deus, um ser especial, não tem tanta autoridade assim sobre as pessoas. Deus permitiu que um homem com uma legião de demônios ainda sobrevivesse para ser liberto. Então tem esperança para o teu casamento, tem esperança para a tua saúde mental e física, tem esperança para os teus negócios, tem esperança para aquilo que tu está vendo perdido, está tudo destruído. E tome cuidado, porque essa natureza é grande, porque ou a casta de demônios é elevada. Nós vimos uma outra situação em que os discípulos não conseguem expulsar o demônio, porque eram demônios de alta patente, mais poderosos. Mas aqui nós não temos, talvez, demônios poderosos, mas a quantidade tornava a reunião e a união desses demônios uma força muito forte. E nós entendemos aqui que devemos ter cuidado com esses seres, porque essas forças, elas se manifestam e eram poderosas e fortes, e atuavam nesse homem, tentando destruir a vida desse homem. Então ele tem esperança para a sua vida. E certa vez eu lidei com a pessoa, convivendo com ela em um ambiente, e confesso que ali eu senti que tinha alguma coisa diferente naquela pessoa. Estava acostumado a orar e repreender o mal e ver Deus o libertando. Às vezes uma tentação através de uma mulher, às vezes um problema numa empresa, às vezes um vizinho, alguma coisa que se aproximasse. A gente percebe, às vezes, por alguns sinais de atuação, que tem forças demoníacas influenciando ali. A gente ora e a gente vê Deus agindo. Mas nessa época eu fiquei impressionado com aquela casta, aquela coisa que tinha naquela pessoa era diferente. Então você tem que ter cuidado quando você está perto de uma pessoa que ela tem algo de extraordinário. A força desse homem era extraordinária, ele quebrava correntes. Então quando você estiver perto de uma mulher que seduz todos os homens, homem que seduz todas as mulheres, pessoas altamente agressivas. Certa vez vi um irmão que lutava artes marciais, ele falava: irmão, as artes marciais estão muito ligadas às forças espirituais. Tinha golpes que eu dava, golpes difíceis da luta da arte marcial, que depois que eu me converti eu não consegui dar o golpe, porque aquelas forças que operavam em mim saíram. Quando você vê algo extraordinário demais numa pessoa, eu conheci um homem que ele chegava numa festa, ele olhava para uma moça e fazia sinal com a mão, e a moça vinha, ele namorava com ela sem ela nem saber o nome dele. Tinha um alto poder de sedução, ao ponto de que, acho que ainda jovem, 16, 17 anos, já tinha tido mais de 250 mulheres. Coisas estranhas aconteceram na vida dessa pessoa, um alto poder de sedução. E um certo dia, ele percebendo isso, que não era normal esse poder de sedução, ele se converteu, mas ele percebeu que ainda as coisas iam atrás dele. Ele começou a orar e jejuar, e Deus libertou. E hoje as mulheres não se interessam muito por ele. Onde você vê, já vi mulheres que não eram bonitas, e elas seduziam homens em comunidades inteiras. Tem pessoas que ganham uma alta capacidade de ganhar dinheiro, e às vezes você vê alguém mau, promíscuo, prosperando, e a vida financeira bombando, uma força tremenda, uma agressividade, bate em todo mundo. Tome cuidado com essas coisas, podem ser sinais de demônios, e tem pessoas que às vezes ficam impressionadas com as capacidades humanas, extra-humanas.
alguém com a capacidade muito elevada, mas você tem que ver se essa pessoa tem uma alta capacidade e se essa pessoa tem uma vida santa, porque se ela tem uma vida santa, essa capacidade pode ser dom do Espírito Santo, bênção de Deus. Mas se essa alta capacidade está associada também a pecado, a promiscuidade, você pode estar diante de uma coisa muito perigosa. E eu lembro que eu convivendo com essa pessoa, aquilo me assustou. Eu não estava acostumado a lidar com aquilo nem em oração, nem em jejum. Certa vez eu entrei numa prova espiritual e eu acostumado a jejuar e ver a ação de Deus. Mas chegou uma época que eu parecia que eu estava batendo em ferro, em rocha, porque tem hora que você enfrenta coisas perigosíssimas. Esse homem aqui, ele pela quantidade de espírito, ele era um problema social. E da outra vez, Jesus, os discípulos não conseguiram expulsar, porque não era a quantidade, lá era uma casta, um tipo diferente. Então, cuidado com essas coisas. Quando você vê a pessoa alterando muito o comportamento, ou é a casta de demônios que é pesada, ou é a quantidade de demônios que está ali que é muito grande. Não é normal a pessoa mudar a natureza. Geralmente, certas castas de demônios induzem a pessoa a certos comportamentos. Certas promiscuidades sexuais, você observa que as pessoas mudam as vozes, ficam com vozes parecidas. Você pode ir em Brasília, você pode ir no Ceará, no Nordeste todo, você vai ver que as pessoas adquirem um timbre de voz parecido, um trejeito parecido. E às vezes a mãe diz, meu filho nasceu assim, o pai diz, meu filho era assim desde criança, ele já, isso é um DNA, é psicológico, não, às vezes 99% disso é demônios, claro que atuando sobre um padrão psíquico e cognitivo, que eles também já induzem antecipadamente para que a pessoa possa se sentir assim. Às vezes desde a infância da criança ele começa a influenciar o meio social que ela vive, a arte, a cultura, para que a criança comece a se sentir diferente. Claro que existe todo um trabalho psicológico na vida dessa criança para que ela, lá na frente, ela seja possuída por forças malignas e de repente ela adquira um trejeito, uma maneira de falar, uma maneira de movimentar as mãos, um timbre da voz, a maneira de andar. Geralmente certos grupos sociais adquirem certas características, claro que tem o padrão cognitivo aí se influenciando, o padrão cultural, mas nós vemos que certas coisas são demoníacas. Certa vez orando por uma pessoa que queria abandonar a família por uma aventura sexual um pouco estranha, e essa pessoa estava com uma voz esquisita. E nós começamos a orar por essa pessoa e de repente ela desistiu de destruir a família e eu observei que a voz da pessoa mudou, com uma voz mais grave, mais masculina, mais forte. Então tome cuidado, porque você pode estar diante de uma caça de demônios, ou talvez essa caça de demônios esteja atuando na tua vida. E elas geralmente oprimem a pessoa por opressão. Ela oprime, ela cerca a pessoa em volta da pessoa, como um exército que cerca uma cidade e impede que entre água, que entre alimento, que vai minando as estruturas da pessoa. E às vezes a pessoa começa a ter problema no trabalho, problema no casamento, problema na vizinhança, o carro quebra, o carregador do celular não funciona. Claro que essas coisas podem acontecer naturalmente. O próprio Deus opera por meio disso para abençoar pessoas. Tem irmãos precisando vender carregador de celular, tem irmãos precisando consertar geladeira, tem irmãos que são mecânicos e precisam consertar o carro. Então o que é prova para um, às vezes é bênção para outro, e Deus equilibra essas coisas. Mas tome cuidado quando essas coisas acontecem em série. Um ataque eminente e organizado. Veja a vida de Jó. Um chegava dizendo